Amados irmãos e irmãs, nós somos extremamente amados por Deus, e porque somos amados por Deus, nós somos vocacionados dele. Nós estamos vivendo o 3º ano vocacional do Brasil, e já de primeira mão, através da primeira leitura de hoje, nós observamos que Deus nos chama à vocação universal. Qual é a vocação universal? A santidade, e que nós recebemos a partir do nosso batismo. Ela não é a primeira vocação, como nos diz a teologia da vocação. A primeira é a vocação à vida, né? Mas depois, nós somos chamados a nos tornar filhos e filhas de Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos seus vocacionados, não é assim? E tornando-nos vocacionados, então somos chamados à santidade. Se nós unirmos a primeira leitura ao Evangelho, já de início desta homilia, nós vamos nos deparar com 2 conceitos que se misturam, com o mesmo significado do ponto de vista bíblico. Santidade na primeira leitura e perfeição no Evangelho. Então, ser santo significa buscar a perfeição. Do ponto de vista filosófico, nós sabemos que é impossível nós, seres humanos, nos tornarmos perfeitos. A atribuição de perfeição, até do ponto de vista da teologia, é dada somente a Deus. Ele é perfeito e nós estamos em processo de perfeição. Somos imperfeitos, mas temos a oportunidade de nos aperfeiçoar cada vez mais. Quer dizer, Deus não se cansa de nos dar oportunidades de nos santificar, de nos tornarmos santos. E este é o grande chamado. Na segunda leitura de hoje, quando São Paulo escreve pela primeira vez aos Coríntios, e para nós na atualização litúrgica escreve para nós, São Paulo diz assim que é o contrário do que muitas vezes a sociedade pensa, não é? Sobre sabedoria. A sabedoria humana, ela é insensatez para Deus. Mas muitas vezes, do ponto de vista humano, a sensatez divina, que é a busca pela santidade, ou a obediência à vontade de Deus, é insensatez para o mundo, para a nossa sociedade. E aí nós vemos alguns detalhes que o autor sagrado da primeira leitura nos apresenta hoje. Ele diz assim: nós não podemos guardar ódio em nossos corações. Nós não devemos guardar rancor das pessoas em nossos corações. O que é que a gente vê aí, do ponto de vista até educacional, não formal, mas muitas vezes até dentro das famílias, que nós encontramos com relação às crianças e que muitas vezes nós recebemos, que não vai de encontro à ideologia cristã, ou à ideia do cristão e da cristã. Toma lá da cá. Você fez, agora eu vou me vingar. Não é assim? Aqui o autor da primeira leitura também fala sobre vingança. E cada vez mais parece estar na moda as pessoas vingar-se uma da outra, ou umas das outras. Isto não é cristão. Esta não é a proposta de Deus para nós. A gente vive a escutar ditados populares por aí que dizem: vingança é um prato que se come frio, não é assim? Isso não cai bem a nós que somos filhos e filhas de Deus. Portanto, nós percebemos que através de Jesus Cristo, especialmente no Segundo Testamento, nós, cristãos e cristãs, somos chamados a sermos extraordinários. O atender à vocação à santidade significa extraordinariedade.
fazermos a diferença na nossa atualidade, na nossa atual situação e também na nossa atual sociedade. Então, a pergunta que não quer calar para cada um de nós: nós estamos fazendo a diferença? Nós somos pessoas extraordinárias na sociedade? E o que significa ser extraordinário do ponto de vista evangélico, aqui através de Mateus, que testemunha para nós o que Jesus ensinou para os seus discípulos naquela época e que nos ensina nos dias de hoje? Amar os inimigos, amar aqueles que não nos amam, oferecer a outra face. Isso não faz parte da educação atual, faz? E me dá a impressão de que também não faz parte desde aquela época. Por isso Jesus nos chama a atenção. Quer dizer, o que de extraordinário nós, seguidores de Cristo, vocacionados de Deus Pai, estamos fazendo na atual sociedade? Estamos amando os nossos inimigos? Estamos rezando por eles? Aqui também entra a questão da oração, que é fundamento desta vivência de espiritualidade, de extraordinariedade, que é o caminho do cristão. Nós estamos rezando a tal ponto, fazendo com que a nossa oração nos transforme no nosso proceder do cotidiano, no nosso agir do dia a dia, porque é somente assim que nós podemos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós podemos mostrar às pessoas que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, como São Paulo hoje nos afirma. Quer dizer, teoricamente nós sabemos disso, não é novidade, não é? No entanto, na prática, nós fazemos isso valer? Sabendo que nós somos templos de Deus, nós somos chamados à santidade, e ser santo hoje significa ser extraordinário, significa rezar por aqueles que não nos amam, significa amar aqueles que não nos amam, significa oferecer a outra face. É fácil? Não é fácil. É um grande desafio, queridos irmãos e irmãs. Porém, significa que nós somos chamados a remar contra a maré, mas não é impossível. Jesus está do nosso lado e caminha conosco. Ele nos auxilia e junto do Pai, nos envia o Espírito Santo para nos fortificar e dar coragem. Cristãos e cristãs, coragem, coragem para amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.